Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar de uma outra situação da espiritualidade que não é uma religião. Vamos falar de EQM, experiência de quase morte. Geralmente, as pessoas que passam por esse tipo de situação, quando elas retornam à vida, ou quando elas retornam ao corpo, quando elas tomam uma consciência, elas voltam muito mais espiritualizadas, muito mais preocupadas com o outro e em tornar esse mundo melhor e viver o presente. É desse assunto que vamos tratar hoje aqui no canal Angeline. Mas antes de começar a entrevista, eu te faço um convite. Se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho e nos siga nas redes sociais. Vamos juntos falar cada vez mais sobre a cultura do encontro e a cultura da paz. Carlos Mendes, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por esse convite tão generoso. Carlos Mendes, você é físico e começou a fazer um canal no YouTube chamado Afinal, o que somos nós? É isso, né? Exatamente. Por que você criou esse canal que ele tem a ver com a espiritualidade, sendo que você é um físico, né? Como que você liga aí a ciência e a espiritualidade? Olha, na verdade isso remonta à minha pré-adolescência. O que acontece? Eu sou de uma família, por parte de mãe, extremamente católica. Tipo, minha mãe estudou em colégio de freira, meu padrinho era coroinha na igreja, e pelo lado do meu pai era uma família extremamente ateia. E aí eu fiquei nesse embate, olhando para um lado e para o outro, tentando entender o que eu estava fazendo aqui, quando com 12 anos de idade eu pensei que era morrer, e aí eu entendi que morrer era ficar sem pensar. Tentei ficar sem pensar, entrei em desespero, fui conversar com meus pais, eles não tinham como me ajudar. Você não imagina o tanto de gente com quem eu fui conversar. E me tornei ateu. Não, ninguém se torna ateu porque quer, eu acho. É porque é uma decorrência natural de você não ver nenhum motivo para você pensar diferente. Aos 13 anos eu já queria ser físico, porque se só o que existia era a matéria, eu queria saber tudo que podia saber sobre a matéria. E como naquela época eu tenho 65 anos hoje, e então com 12 anos eu estava em 1967, e em 69 o homem desceu na Lua, ou seja, a gente tinha nos jornais, na televisão, o tempo todo notícias sobre a Lua, sobre Apolo. Então eu pensava, bem, eu quero saber das coisas. Eu imagino que quem mais sabe é quem está em condições de chegar até a Lua. Então eu falei, é na física que eu vou. Nossa, que interessante, né? Para um raciocínio para um adolescente, né? Nossa, muito legal mesmo. Às vezes as pessoas me falam algo assim, eu estranho, mas isso me pareceu absolutamente natural naquela época. E aí eu comecei, aos 13 anos, escrevia para a NASA muitas cartas, e eles me mandavam coisas, minha gratidão eterna a eles, me deram muito suporte emocional, assim, me mandaram muito material, e aí eu acabei entrando na física. Mas você escrevia para a NASA falando o quê? Só a minha curiosidade aqui. Dizendo que eu era um estudante brasileiro de 13 anos e que eu pretendia ser físico, que eu pretendia trabalhar na NASA e
queria saber se eles poderiam me mandar alguma coisa para eu já ir me preparando, estudando, qualquer coisa, e eles mandavam muita coisa. Me mandaram, inclusive, na época, alimentos desidratados que eles serviam para os astronautas. Nossa, com tudo que era o Correio Brasileiro, hein? Que legal ter recebido isso. Sim, sim. E eu guardei por décadas isso e não sei por que eu perdi esse material. Bem, de qualquer forma, eu entrei na física e continuei nessa toada, estava extremamente focado numa vida acadêmica que eu pretendia ter. E aí, bem, aconteceram problemas na família que fizeram com que eu mudasse um pouco o rumo, e também havia um fato de que não era só de física que eu gostava, né? Meu pai era compositor musical, a música era muito presente na minha vida, eu gostava muito de tocar, eu também compunha, mas um fato que foi determinante enquanto eu estava na física é que, por uma circunstância muito específica, eu conheci uma vidente, uma senhora vidente de mais de 70 anos, que era filha de um militar, nunca viveu disso, mas havia uma adolescente que havia desaparecido e foi levada uma foto para ela, por um conhecido. Ela tinha esse dom de olhar para a foto da pessoa e falar coisas sobre o futuro dela, dessa pessoa da foto. E tudo que ela falou aconteceu. E eu fiquei chocado, porque para físico o tempo é uma grandeza linear, ou seja, ela só vai para frente. Não existe esse papo de eu vou ali daqui a um mês e já volto. Isso não existe. Para nenhum cálculo físico, da física, isso não tem, a princípio, nada a ver com relatividade ou física quântica também. É uma outra coisa. Então, isso me causou um terremoto absurdo, mas com isso eu comecei a perceber, uau, existe alguma coisa que a matéria, pelo menos hoje, não consegue entender. O que é isso? E a partir de então eu comecei a perceber uma série de pessoas que tinham poderes. Fiz curso de parapsicologia, para investigar, só que eu sou cego, surdo e mudo nesse quesito de sensibilidade, né? Então, comigo não adiantava, mas com o tempo eu comecei a perceber que tinham pessoas que eram diferentes, inclusive uma tia minha, que eu vinha a saber depois. Porém, isso não ficava nessa época. Veja só, eu acho que é importante separar duas coisas. Você pode achar que existe alguma coisa depois e ser ateu ao mesmo tempo. Porque você pode achar que existe alguma coisa, mas que essa existência de alguma coisa não necessita a existência de um Deus. Seja lá o que você defina como isso. Por outro lado, existem muitas formas diferentes que muitas religiões dão sobre o que acontece depois, supondo a existência de um Deus. Mas então eu não pensava em existência ou não de Deus, eu pensava, ou o que seria Deus, eu pensava se o entendimento da matéria resolvia tudo. Tá? E eu percebi, já depois da física, eu fui estudar filosofia também, por um ano, semiologia, eu percebi que a ciência não explicava tudo. Ok. Você se formou em física e depois você foi fazer um ano de filosofia na semiótica, é isso? Na verdade aconteceu, eu vou comentar de relance, eu tive um irmão que morreu, eu era bolsista da FAPESP, e então eu tinha uma dedicação aos estudos absurda, tipo 10 horas por dia, era de fato um absurdo. E quando esse meu irmão morreu, ele era 3 anos mais velho do que eu perdi o chão. Perdi o chão e descobri que aquilo não estava me fazendo feliz, do jeito como eu achava que devia ser, visto que a vida podia acabar a qualquer instante. Isso teve um efeito muito grande. Eu devolvi a bolsa da FAPESP, eu não quis mais a vida acadêmica,
que estava se desenhando, eu estava no segundo ano de graduação, porém, eu gosto muito de física, ainda assim. Então, eu terminei o curso de bacharelado, mas aí dentro dessa minha pesquisa, é como se esse, afinal, o que somos nós, tivesse existido desde sempre na minha vida. Então, quando eu me formei como bacharel em física, eu quis ir mais fundo ainda nessa pesquisa, e é pirante a coisa. Eu quis questionar a linguagem que a gente usa para discutir o que somos nós. É pirante. E esse é o papel da semiologia, que discute os símbolos, a semântica e por aí afora. Né? Eu me dediquei a isso há um ano também. Mas eu descobri, depois de um ano, já na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ou algo assim, da USP, e descobri que o meu interesse era para a minha vida, não para tornar isso uma profissão. Bem, resumindo, depois eu fiquei 6 anos, fui para a música, depois eu fui trabalhar em publicidade como cineasta, onde eu, de fato, fiquei mais tempo. E aí, em 2013, quer dizer, olha, 30 anos depois, né, a física lá atrás, a arte muito presente na minha vida, mas eu sempre antenado para tudo que se falava sobre física. E aí, o médico de meu pai, que é o Dr. Edson Amâncio, meu amigo também, estávamos conversando, e ele, de repente, me fala sobre experiência de quase morte. Isso em 2013. Eu falo, o que é isso? Aí ele me conta que de um médico holandês chamado Pim van Lommel, que tinha escrito um artigo sobre isso e que tinha sido lançado numa revista inglesa chamada The Lancet, muito especializada em medicina, muito respeitada mundialmente, falando sobre uma pesquisa que ele fez sobre mais de 300 casos de experiência de quase morte, uma pesquisa médica, estatística. E também ele escreveu um livro chamado Além da Consciência, sobre esse tema. E aí, porque nós estávamos falando sobre a vida em geral. E aí eu falei, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E aí, conforme o Edson foi me contando, meus olhos foram se arregalando, porque aparentemente isso não só falava sobre coisas que muito de leve eu tinha ouvido falar durante a vida, não dessas experiências, mas de haver algo além e de gente que tinha contato com esse algo além, mas aí eram pessoas que nunca tinham tido isso e, de repente, numa situação médica, perto da morte, elas têm uma vivência imensa e isso está registrado de alguma forma, estatística, até... Eu saí de lá, comprei todos os livros que você possa imaginar sobre o assunto, né? E aí eu comecei a ver que isso respondia parte do que eu perguntava desde os 12 anos de idade. Aos 12 anos você já perguntava sobre isso. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a falar com o Edson sobre o assunto. Ele teve uma ideia de criar um site, porque o que acontece? O Edson, quando ele viu essas matérias, ele ressignificou 3 casos de experiências de quase morte que ele teve entre os clientes dele, porque ele é neurologista, neurocirurgião. Então, pacientes dele tiveram EQM e ele não tinha entendido dessa forma profunda. Tá? Então, aí ele quis criar um site sobre o assunto para saber mais histórias, porque ele pretendia escrever... Eu não sei se ele já pretendia escrever um livro, mas ele está preparando um livro sobre o assunto. Não sei em que momento ele vai ser lançado, mas não demora muito e eu recomendo muito a leitura dele quando for lançado. E aí, o que acontece?
eu falei, Edson, vamos fazer uma gravação sua, colocar no YouTube. Como eu vim do filme publicitário e de documentários, eu sempre achei, há muito tempo eu acho que a nossa sociedade deixou de ser basicamente leitora e passou a ser basicamente audiovisual. Assim, leitora e assistente de audiovisual. Então, é como se eu preciso ver alguém falando para escutar, para receber a mensagem. E aí eu fiz um filme, colocamos no YouTube, ele falando sobre o site para as pessoas que se interessassem, entrassem em contato. E aquilo eu falei, isso não basta, porque eu vi o impacto que aquilo teve na minha história. Eu falei, imagina se eu tivesse tido acesso a isso quando eu tinha 12 anos. Porque eu fiquei desesperado lá atrás. Porque achar que tudo acaba é horroroso. E aí, como me disse uma vez o padre Júlio Lancelotti, seria muita criatividade de Deus, porque não é possível, né? O padre Júlio fala isso. Então, mas fazendo um parênteses sobre isso que você me traz, porque muita gente me falou isso naquela época. E só que eu já tinha uma mente extremamente lógica. Então, eu pensava, ok, existir tudo isso sem uma razão pode ser esquisito. Mas existir tudo isso havendo uma razão também é igualmente esquisito e difícil de entender. Então, essa suposta criatividade de Deus, para mim, não significa nada. Como tem, eu não sei em qual filosofia, porque eu sou muito ignorante, que se fala assim, eu pensei na existência de Deus e que Deus se mostrasse a mim e a flor desabrochou. Algo assim, como se fosse... Um sinal. Aí eu, com a minha mente lógica, perguntaria, e daí? O que tem a sua pergunta a ver com a flor desabrochando? Flor desabrocha todo dia. Então, a minha abordagem sempre foi muito cética. Mas cética porque nada pior para mim do que eu me enganar. Eu não queria me enganar. E aí, o que acontece? Eu quis saber sobre... a visão do Edson Amancio era extremamente científica também, ou seja, nós queremos dados, né? E aí começamos a procurar pessoas e eu falei, vamos entrevistar com vídeo também. Então, a gente fazia essas entrevistas. Com o tempo eu falei, gente, isso precisa ir para o ar. Resultado, nos anos de 2014, nós fizemos algumas entrevistas, e nos anos de 2015 e 2016, eu preparei 2 pilotos de programa de televisão e apresentei para 6 emissoras, entre as de canal fechado e aberto. De sinal fechado e aberto. Nenhuma se interessou. Uma delas, até posteriormente, quando eu já tinha um canal no YouTube, sinalizou um interesse, mas aí eu já tinha percebido que o caminho melhor era o YouTube. Nenhuma se interessou e a minha filha, Nara, que apresenta o canal, tinha um amigo ator chamado Guilherme Ródio, que, numa conversa, me trouxe a sugestão de fazer um canal de YouTube sobre isso. Eu já tinha um canal que eu usava profissionalmente como publicitário, e eu comecei a falar, eu não posso deixar isso morrer. Eu não posso, morrer significa, eu não posso deixar de me esforçar ao máximo para levar essa novidade às pessoas. Né? E comecei de uma forma que eu, no dia 1º de janeiro de 2017, de uma forma que eu não sabia. O meu objetivo era simplesmente compartilhar uma coisa que era importante demais para mim e que poderia ser para os outros. Esse foi o início, foi isso que me levou a fazer um canal. E quantas pessoas você já entrevistou sobre EQM? Olha, eu não tenho o número exato aqui, mas porque como algumas entrevistas foram em partes para o ar, mas eu acredito que eu tenha um pouco mais de 100 relatos publicados.
Então, vamos começar agora pelo começo. O que exatamente é essa experiência de quase morte, a EQM? Como é que você, como físico e como um pesquisador do assunto, explica? A experiência de quase morte, eu defino hoje como sendo uma experiência que coloca a pessoa em contato com uma realidade que não é esta, numa situação em que a pessoa ou estava em risco de morte, ou ela foi dada como morta, ou achou que pudesse morrer. Tá? Essa é Mas uma... geralmente é um acidente, né? Algo assim. Não é que a pessoa está na Não cama e ela obrigatoriamente. tem. Não. Eu Pois pensei é. que sempre fosse acidente. Não. O que acontece? Esse termo, ele foi cunhado exatamente dessa forma, como experiência de quase morte, Near Death Experience, em inglês, foi cunhado por um médico chamado Raymond Moody, num livro que ele lançou em 1975, se não me engano. Agora, eventos como esse existem desde sempre, só que não havia internet e não havia desfibrilador. O desfibrilador, que reviveu muitas pessoas que em outras épocas não seriam revividas, trouxe para a nossa existência uma quantidade imensa de EQMs que antes não existiriam. E a internet trouxe a divulgação que antes também não existiria. Tá? Agora, o que acontece? O Raymond Moody era médico, ele fez uma pesquisa em hospitais. Né? Ele fez já em cima de uma outra história, de algumas pesquisas que ele fez como estudante recém-formado, uma delas, ele participou de uma palestra dada por George Ritchie, que foi um psiquiatra, depois psiquiatra, que teve uma experiência de quase morte maravilhosa em 1943, quando ele tinha 19 anos, durante a Segunda Grande Guerra. E toda a pesquisa foi feita em hospitais. Por quê? Porque foi a situação em que havia a surpresa de uma pessoa que tinha, por exemplo, perdido os sinais vitais, ter voltado subitamente e relatado para aquelas pessoas o que ela tinha visto, enquanto, para eles, ela estava morta. Isso que foi um choque. Por isso que a medicina está tão ligada à experiência de quase morte. Porque o próprio termo está ligado ao fato de que as pessoas estavam mortas no início. Conforme o estudo começou a se alargar, se percebeu que pessoas em afogamento, em acidentes, que são situações em que você não está com um instrumento para checar ali se a pessoa morreu ou não, né? Mas a pessoa relata uma série de coisas que, inclusive, outras pessoas testemunharam que ela não teria como saber. Né? Então, o que acontece? E então, talvez a experiência de quase morte já não fosse um termo tão preciso. Porém, é muito importante que os termos sejam conhecidos, porque alguém que quer saber sobre o assunto, ele precisa ter uma senha. Certo. Qual é a senha? A senha é EQM. Lá você... Então, é um termo. Por exemplo, você pode, numa situação de perigo, ter, e isso os médicos sabem, ter uma experiência de quase morte. Mas não aconteceu nada com você, você achou que ia, e teve. Então, o fato dos médicos Porque quando uma pessoa te conta, assim, né, Carlos, às vezes parece, assim, que a pessoa teve uma alucinação, né? Só que daí, quando você começa a ver os estudos, você vê que muitas pessoas tiveram isso. Então, não é uma coisa da cabeça dela, digamos assim, né? Uma coisa que ela imaginou que aquilo tivesse acontecido. Elas contam coisas que, às vezes, têm relatos parecidos, mas que isso nunca tinha passado na cabeça dela, não é? Eu vi pessoas contando e depois que tiveram essa experiência, é que foram atrás de outras pessoas que passaram por EQM, mas que antes disso nunca tinham passado por isso. Né? Quer dizer, não é que não tinham passado por isso, desculpa, elas não sabiam sobre o assunto.
Não é, por exemplo, uma pessoa que está aqui ouvindo a gente conversar e falar, então isso existe, aí amanhã ela sofre um acidente. E aí ela pensa que teve EQM, sei lá, estou aqui viajando. Mas é assim, eu vi relatos de pessoas que tiveram a EQM e que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Isso também acontece, né? Eu diria que perto de 100% dos casos de EQM ocorre com quem nunca tinha ouvido falar disso. Isso que é o mais interessante. Mas você, no começo da sua colocação, você fez menção à alucinação, e eu queria entrar com uma observação de um físico nessa história, que é o seguinte: a física é uma ciência vassala da natureza. Não importa o que eu pense, quando a natureza me contradiz, eu abaixo a cabeça para a natureza. Isso é inquestionável. Então, é por isso que foi possível surgir, por exemplo, tanto a relatividade quanto a física quântica, porque não importa o quão estranhos sejam os argumentos usados em favor desta ou daquela teoria, uma vez que a experiência prática, a experimentação, os dados experimentais deem sustentação para essas teorias, elas passam a ser respeitadas, não importa se eu concordo ou não com elas. É fato. Então, o que acontece? Por que eu trago isso aqui na nossa conversa? Porque tem um pensamento científico que é o seguinte: 1000 experiências que confirmem, cujo resultado confirme a predição de uma teoria, não servem para dizer, para atestar uma validade total desta teoria. Só serve para dizer que, por enquanto, ela responde aos dados estatísticos de forma afirmativa. No entanto, uma única experiência, depois dessas 1000, que contradiga essa teoria, derruba a teoria. Uma única. Por isso que eu digo que a física é vassala da natureza. Então, o que acontece? Uma vez que uma pessoa está desacordada numa sala de operação, tá? Com um tampão nos olhos, sob anestesia geral, e quando ela volta, não importa se foi dada como morta ou não, quando ela volta, ela relata, por exemplo, o que diz um papel que está escrito, está colado na parede, numa sala fechada, que não é a sala onde eles estão. Então, eu concluo que, inevitavelmente, alguma coisa dessa pessoa saiu dali e foi até lá. Porque ela teve acesso àquilo. Se eu vou dizer que a consciência saiu dela e foi até lá, se a consciência dela se expandiu e foi também até lá, eu não sei. Mas a consciência não está mais, definitivamente, não está mais necessariamente restrita ao corpo. Basta uma única experiência como essa para eu dizer isso. E nós já temos no planeta centenas, milhares de experiências como essa. Então, muito fico boquiaberto por perceber que as pessoas ainda tentam encontrar alguma justificativa para um fato que para mim é resolvido. Sabe? Então, é exatamente como você falou. Algumas pessoas falam em alucinação, efeito do remédio, uma falta de oxigenação no cérebro. Só que tudo isso já foi abordado pela medicina. Agora, na minha cabeça eu penso, mas ok, nem precisava de tudo isso ter sido abordado. Na minha forma de pensar de físico, gente, está mais do que provado que alguma coisa... E não está restrita ao corpo físico dela, foi até lá e voltou. Então, isso já justifica a nossa pesquisa. Indo além no que você falou, é o seguinte,
Há uma médica canadense chamada a doutora Yvonne Kaysen, que ela teve, em 1979, uma experiência de quase morte espetacular. Ela estava sobrevoando aquele universo gelado no Canadá. O avião teve que fazer uma aterrissagem forçada. Ela teve que atravessar um rio gelado, a nado. O fato é que, durante a travessia, ela saiu do corpo, o corpo dela afundou, ela passou a ter uma visão de cima, aí ela viu o corpo dela voltar à tona, nadar, e ela continuou vendo de cima. Ela tinha uma dupla visão, ela tinha a visão do corpo e a visão de cima ao mesmo tempo. Bem, e ela é médica. O que acontece? A partir daí, ela começou a se dedicar ao estudo disso. Isso já tem 40 anos. Tá? E ela fez isso, mas ela só viu o corpo dela, o que eu não acho que é pouco, mas ela também teve alguma coisa, alguma experiência assim, espiritual, algo do tipo, ou ela só acompanhava o corpo? Ela escutava vozes falando. Veja só, aí é uma questão da gente definir o que é espiritual ou não, porque a palavra espiritual tem uma conotação possivelmente religiosa. Digamos assim, de uma forma bem científica, ela escutava vozes falando para ela nade, porque ela estava num lugar em cima de um bloco de gelo, o avião estava afundando. Sim. E a voz falando, nade. Ela falou, mas eu vou morrer se eu nadar, porque meu casaco, eu vou afundar, a história gelada. E a voz falando, nade, nade, nade. Uhum. Tá? Aí aconteceu isso, ela conseguiu chegar do outro lado. Na hora que chegou do outro lado, ela falou, a voz falava, não durma, não durma. A voz ficou cuidando dela. E o mais impressionante é quando ela foi recolhida, depois chegou no hospital, ela estava desacordada, só tinham 2 enfermeiras tentando cuidar dela, trazê-la de volta, e ela estava de fora, vendo o próprio corpo, achando tudo natural, sem o menor apego àquele corpo, e aí ela falou, para surpresa dela, para mim e provavelmente para a sua também, ela viu o corpo dela falar sem ser ela. Sem ser, ela não falou, eu quero que meu corpo diga isso, vou lá e falo. Uhum. Não, ela estava observando quando ela assistiu o corpo dela falar. Como seria bom um banho quente agora. E aí, o que aconteceu? As 2 enfermeiras ficaram felizes, olha, ela voltou, mas depois notaram que ela não tinha voltado. Ela falou que ele continuou desacordada. E uma das enfermeiras teve a ideia, então, de colocá-la num banho morno, que existia lá para fisioterapia. E na hora que colocaram, a Yvonne Kaysen foi chupada para o corpo dela. Mas o interessante é, quem falou? Que voz é aquela? Uhum. Então, veja só, o que acontece é que, no caso dela, ela sentiu uma conexão com o universo, com tudo enquanto ela estava lá, um prazer, uma paz, uma felicidade. E uma coisa muito comum que as pessoas sentem é como se houvesse que fosse um contato com uma realidade muito organizada e estruturada. Como se tem alguém para cuidar dela, tem alguém para cuidar desse alguém, né? E por aí vai. Então, e todos também relatam que é uma paz impressionante. Agora, perdão, só continuando a coisa dela, desculpa. Ela continua. Não imagina, é que eu que peço desculpas, porque qualquer pergunta gera um assunto interminável, e eu falo muito. Eu que peço desculpas, por favor, imagina. Me interrompa quando eu estiver falando também mais do que precisa. Mas é o seguinte, ela percebeu nos estudos dela que esse tipo de experiência de contato com essa outra realidade pode ocorrer também em situações não próximas da morte. Tá? Ela começou a fazer esse estudo, tanto é que ela cunhou uma outra expressão que ela usa bastante e nos Estados Unidos já é relativamente conhecida, não como EQM, que seria NDE em inglês, mas ela criou uma
sigla, uma expressão que é STE, que em português seria EET, que seria experiências espiritualmente transformadoras. E que ela diz que são experiências como as experiências de quase morte, mas entendidas em que elas podem ocorrer numa meditação. Quando você está olhando uma paisagem bonita e você interage com aquilo, ou simplesmente você está guiando o seu automóvel e acontece. Ou seja, pode acontecer em qualquer situação, né? E, hoje em dia, essa pesquisa está, inclusive, assim, se avizinhando do que muitas pessoas consideram contatos com extraterrestres, sabe? Porque tem situações que parecem que não cabem nem num lugar nem outro. Quando a pessoa fala que ela saiu do corpo, que saiu do planeta, que via a Terra do lado de fora, e algumas pessoas disseram que viram a Terra a partir de um lugar como se fosse uma nave. E pessoas que relatam as pessoas que estavam cuidando deles como se fossem pessoas não exatamente como nós, mas que estamos todos ligados. Essa percepção, ela é sempre que a pessoa tem uma percepção, em mais de 99% dos casos, a percepção confirma que existe uma interconexão entre todos nós e entre tudo, inclusive com a planta, com o planeta, que muitas pessoas falam que o planeta é vivo, mas então quando você fala em espiritualidade, eu acho que a gente tem que ter a noção da informação que é trazida por essas experiências, que é de uma amplidão comparada ao que as religiões aqui nos trazem, que é algo assim absurdamente maior. Isso não quero desmerecer nada nem ninguém, porque nós estamos nesse corpo aqui, que ele é limitado, ele nunca... É que nem você, por exemplo, você viver num ambiente em que a realidade é preto e branco, em tons de cinza. De repente você tem um sonho e vai para um lugar que é colorido. Aí você volta, e você quer contar para as pessoas sobre o azul da sua camisa, o azul da minha camisa. Como é que você vai explicar o que é o azul para quem só conhece os tons de cinza? Branco. Uhum. É impossível. Então, isso tem a ver com o fato das pessoas falarem que não dá para colocar em palavras o que elas vivenciaram. Então, por esse lado, a gente deve entender o que as filosofias ou as religiões dizem, porque elas estão tentando o máximo delas dentro da nossa pequenez aqui. E essas pessoas que têm essa experiência de quase morte, essas pessoas, elas têm uma idade para isso acontecer, a maioria é homem, é mulher, como que... Porque, assim, eu vi vários relatos e as pessoas sempre falam assim, tem uma luz, né, ninguém diz eu encontrei com Deus e Deus... Não é nada disso. Mas a pessoa percebe que tem alguma coisa que atrai. E alguns dizem assim, outros dizem, não, você tem que voltar, ainda não é sua vez. Né? Também eu vi, acho que 2 relatos sobre isso. Não no seu canal, outros que eu fiquei pesquisando. Mas eu queria entender, existe, já que é uma coisa que médicos veem, físicos, vários cientistas, existe uma estatística de pessoas que têm essa sensibilidade, que passaram por essa experiência? Olha, todos esses livros que você vê aqui atrás, eles trazem estatísticas médicas sobre o assunto. No canal Afinal que Somos Nós, eu não busco a estatística, porque a estatística ela é matemática, ela não é humana. Eu quero saber o humano que está ali, eu quero entrar no humano daquela pessoa. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que até hoje, em termos estatísticos, se achava, até hoje não, até ontem eu acho, que, por exemplo, pessoas
com mais idade tinham a tendência de ter menos, tinham menos EQM, em poucas palavras. Mas eu já tive várias pessoas que tiveram EQM entrevistadas com mais de 70 anos. Sabe? Então, porque se falava, porque não tem o zinco, porque a gente sempre tenta encontrar uma razão física, química para isso, né? Porque se falou numa época do DMT, que é eu não vou saber agora dizer o significado, dimetil alguma coisa, DMT, que é produzido pela glândula pineal. Tem até um médico chamado Rick Strassman, que escreveu um livro, DMT, a molécula do espírito, em que ele começou no livro achando que a existência do DMT na glândula pineal, assim, produzido pela glândula pineal, explicaria isso. Ele termina o livro tendo uma compreensão diferente de que o DMT, sim, tem uma função nessa ocorrência, mas é uma função de tipo interface. É como se fosse a molécula que numa mão pega no corpo e numa outra mão pega na parte não material, né? E gruda. Então, o que acontece? Perdi. Não, é que eu estava falando se tem uma estatística sobre isso, sobre se é mais homem, mulher. Hoje em dia, fora essa questão da idade que se achava, hoje em dia acho que não se acha mais, mas tanto faz se a pessoa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, se é criança, se é japonês, se é oriental, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, se vive no Alasca ou se vive no Brasil, tanto faz. Não tem a menor diferença. E isso é uma coisa que deixa claro que é uma coisa de todos nós. Isso a maioria sente a EQM quando passa por um acidente, embora ela possa ter EQM em outras situações, como você já disse. Olha, veja só, a gente tem que juntar nessa história as experiências, eu vou chamar de experiência mística aqui, até para facilitar, qualquer experiência que nos coloque em contato com uma realidade que não é só essa. Assim, a gente tem as saídas do corpo, que ocorrem quando a pessoa está dormindo ou em meditação, e que elas estão na mesma estrada. Normalmente, as EQMs, quando envolvem um risco, de fato, da pessoa terminar essa jornada aqui, ela é uma viagem bem mais profunda. Mas não dá para dizer que não seja profunda uma saída do corpo, só uma experiência fora do corpo. No entanto, o interesse que eu tenho pelas EQMs é porque muitas vezes as pessoas têm experiências que são riquíssimas fora do corpo, mas são pessoas interessadas no assunto. Entendi. Eu gosto do dado científico da coisa ter acontecido com quem nunca pensou sobre isso. Do nada. Então, é o religioso, seja lá qual for a religião, que quando ele tem a experiência, ele sente a existência, que existe algo além, que existe uma organização, que existe alguém acima, depois alguém acima, porém, a pessoa diz que é muito diferente do que ela pensava que seria. Nunca encontrei um caso em que a pessoa falasse, nossa, é exatamente o que eu pensava. Nunca. E essas pessoas, depois elas retornam ao corpo, porque a maioria descreve o quê? Que sofre o acidente, ou enfim, que tem a EQM, e que aí, nessa EQM, ela vê uma coisa que ela nunca viu, ou uma luz, ou geralmente ela tem uma sensação diferente. E ela continua vendo o corpo físico dela praticamente morto, né?
Aí, quando ela volta e ela retorna e ela está te contando isso, ela tem uma experiência, vamos dizer assim, espiritual maior. Ela volta com a certeza de que existe algo, não me importa que ser seja, mas que existe algo superior a nós, que não seja só o que a gente vive hoje. Eu posso responder estatisticamente, eu diria que em mais de 90% dos casos as pessoas voltam com essa certeza de que existe... bem, 100% voltam sem medo da morte. Apesar de que teve um caso da pessoa que continuava a ter medo da morte, mas não por achar que não houvesse nada além, mas sim por medo do que ela iria viver depois da morte. Mas 90%, talvez, ou um número grande assim, percebe a existência de uma organização, digamos assim, de uma forma terrena, piramidal, como se houvesse algo acima, mas sempre esse algo acima, ele é visto como algo incompreensível. Não é um velhinho de barba branca sentado numa poltrona. Não é alguém como nós, não é alguém como... tem até um poeta maravilhoso que disse, se Deus existe, ele que se apresente, abra a porta e se apresente. Quer dizer, ele está imaginando, a figura de Deus que ele imagina é de uma pessoa como ele. Tá? E muitas religiões, ou muitas pessoas, eventualmente podem também resvalar nessa compreensão. E a compreensão que as pessoas trazem, quando trazem, e eu acho que é mais do que 90% dos casos, é que existe algo acima. Mas esse algo acima não cabe na nossa capacidade de compreensão. Não cabe na definição que a gente sabe. Então, uma coisa que é muito comum, para não dizer em 100% dos casos, as pessoas voltam defendendo arduamente que as religiões não dividam e se somem, que as religiões não digam que eu estou certo e o outro está errado, porque tudo isso é por causa da nossa imensa ignorância sobre tudo isso. E talvez um medo de cada um largar aquela corda onde ele se pendurou na vida toda até hoje, então ele tem medo de cair se largar aquela corda. E eu acho que a gente vive um momento tão complexo do nosso planeta que todo o esforço no sentido da convergência, de olhar o outro, isso está além de qualquer religião. Porque é o que a gente fala muito aqui, né? Nós precisamos disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz, né? Eu posso não concordar com a pessoa, mas a gente tem que respeitar, entender e também tentar entender que todo mundo quer chegar no melhor, né? Porque se você não pensar assim, você divide cada vez mais em vez de somar, né? Eu acho que é isso, não é? Eu acho que tem muito a ver com o ego, sabe? Da pessoa que, primeiro, ela querer ter razão. Sabe, nenhum físico que queira ter razão vai ser um bom físico. Eu digo mais que nenhum ser humano que queira ter razão vai ser um bom ser humano. Porque na hora que você quer ter razão, você assume que você já sabe o que você precisa saber sobre as coisas. E pronto, e pronto, e se eu não gosto de você, eu te cancelo, acabou, né? Não. Sempre o conhecimento é libertador, não é, Carlos? Quando você aprende algo, ou quando a pessoa te fala e você fala, bom, eu vou pensar sobre isso. Né? Por isso que quando te fazem uma crítica, eu sempre penso assim, às vezes a pessoa me critica, fala uma coisa, eu penso, bom, não vou rebater agora, eu vou pensar sobre isso. Será que foi isso mesmo? Será que eu falei dessa forma? Será que aconteceu isso? Não que eu acho que isso é uma coisa de bonzinho para terminar a conversa, mas, na verdade, é para você refletir. Então, se a pessoa pensa diferente de você, você precisa fazer algo
que você fala, bom, vou tentar pensar como ela, ou vou tentar entender o ponto de vista dela, não é? Olha, só para dar um exemplo para você, Cris, eu já li inúmeras descrições sobre o que é uma EQM, né, feitas por pessoas, e inclusive já me perguntaram várias vezes no canal, quando é que vocês vão apresentar uma conclusão? Vocês já têm alguma conclusão? O que vocês podem nos dizer sobre isso? E eu, quando me perguntam pessoalmente, eu digo que nunca nós vamos dizer o que é ou o que deixa de ser, porque na hora que nós fizermos isso, nós seremos desmentidos pela entrevista seguinte. Porque o que nós temos percebido até agora, eu tenho percebido até agora, é que é um universo tão vasto quanto somos nós no planeta Terra, pelo menos. Então, eu acho que se nós temos a caminho de 8 bilhões de pessoas, se cada um de nós tivesse uma EQM, seriam quase 8 bilhões de EQMs diferentes. Onde tudo que você falou que acontece numa EQM pode acontecer, mas não acontece obrigatoriamente. Então, tem gente que sai daqui de repente já se vê em outro lugar, tem gente que sente a saída do corpo, tem gente que se vê ao lado do corpo e não sentiu a saída do corpo, tem gente que vê parentes falecidos, tem gente que só vê o próprio corpo, tem gente que vê o ambiente também, tem gente que vê a luz, tem gente que não vê a luz, tem gente que vê o túnel, tem gente que não vê o túnel, tem gente que sai da Terra, tem gente que não se vê fora da Terra, tem gente que já se vê em outra dimensão, tem gente que não sente ter havido uma dimensão, tem gente que só se vê no escuro, sem nada, e se sente bem como nunca. Então, é muito importante assim, essa percepção de que nós não temos dados para dizer nada ainda. Então, eu tenho 65 anos, eu sei que enquanto eu estiver aqui nesse planeta, eu vou continuar pesquisando isso, mas sem a pretensão de concluir. Claro que, pessoalmente, a gente começa a sentir algumas coisas. Uma delas, que é uma coisa importantíssima que eu noto, é assim, já tem alguns livros a respeito, muitos cientistas, notadamente nos Estados Unidos, estão começando a interrelacionar todas as formas de comunicação, tanto é que eles não chamam mais do que nós chamamos de ETs, né, seriam extraterrestres, eles chamam de, em português, seriam inteligências não humanas. Não humanas quer dizer que não estão num corpo material, onde nisso cabe tudo. Então, a parapsicologia, a canalização, o sonho onde a pessoa vai a outro lugar, o avistamento de uma nave espacial, a conversa telepática com alguém que está, talvez, em outra dimensão, e as EQMs. Então, o que eles notaram? Inclusive, tem um livro que eu tenho aqui, que é um livro de 800 páginas, o primeiro volume, com dados estatísticos que mostram que a resposta das pessoas, as perguntas que lhes são feitas sobre você sentiu amor, você sentiu uma maior compreensão quando você voltou, quais as mudanças que você sentiu, elas são muito parecidas nas EQMs, nessas canalizações com contato com seres que não estão aqui, que estão talvez em outra dimensão. Então, a sensação que dá é que a própria ciência começa a alargar a pesquisa, passando a considerar situações que antes eram consideradas absurdas. Agora, a EQM, quando a pessoa volta da EQM depois, geralmente a maioria, eu acho que passa por uma situação física, né? Um acidente, algo do tipo. Aí ela se recupera fisicamente e ela muda o estilo de vida dela? Em 200% dos casos. Todas mudam. Todas... e elas assim, mudam para quê, por exemplo? Qual que é a diferença? O que elas fazem? Bem, primeiro, todas perdem o medo da morte, todas têm a compreensão de que existe algo depois, todas percebem que
todas, ok, vamos dizer, uma grande maioria, para não ficar dividindo, até porque eu não tenho os dados estatísticos aqui, mas uma maioria esmagadora, digamos assim, percebe que estamos todos interconectados, que nós temos que cuidar, que você cuidar do próximo significa você cuidar de você, porque você é o próximo também. Você é aquela formiga também, você é a folha da árvore que caiu, você é a borboleta, você é a mariposa, você é a lagartixa, você é a pedra, sabe? Então, nós somos tudo ao mesmo tempo. Então, isso dá... as pessoas começam a olhar para o que quer que elas olhem de uma forma diferente, como se elas se vissem ali. E é interessante que, também, claro que termina essa competitividade exacerbada, porque você passa a respeitar mais o outro, você passa a entender a importância de ser altruísta na vida prática, e a vida fica muito mais simples e muito mais prazerosa. As pessoas ganham a capacidade de ser felizes simplesmente porque estão aqui. E quando não estiverem aqui, estarão lá, e tudo bem também, porque tudo é e sem grandes preocupações, né? Você vai deixando a vida, você vai vivendo o que é necessário viver, e você vai vivendo o presente, né? Sem preocupação com o futuro, sem... Tem uma coisa interessante, porque eu sei que o seu canal é sobre religiosidade, espiritualidade e tudo mais, e eu também devo falar o seguinte, que nas experiências que as pessoas têm, existem casos em que a pessoa não sentiu a existência de ninguém, existem casos em que a pessoa sente a existência de alguém que ela não vê, ela se sente cuidada, mas não vê a pessoa. Tem, há vezes em que a pessoa sente e vê, mas não vê o rosto, né? Então, existem casos em que a pessoa identifica aquela luz ou aquela pessoa que não vê o rosto como sendo uma pessoa ou outra, e mas aí a gente pergunta, mas a pessoa se identificou como tal? Não, não se identificou. Então, fica num terreno em que pode ser que a pessoa, em função da sua crença, tenha identificado dessa forma ou não. Mas tem um caso, até que eu vou comentar, porque é um caso que foi repetido. Eu vi esse caso numa literatura norte-americana, que aconteceu com uma criança de 7 anos de idade, que ela tentou cometer o suicídio aos 7 anos, né? E é uma experiência que seria longa para contar aqui, mas que me impressionou demais, né? Mas tem uma experiência do mesmo tipo que ocorreu, e que foi feita a entrevista, mas a pessoa depois pediu para, por um motivo que não vem ao caso, ela se sentiria melhor se a entrevista não ficasse mais no ar, e respeitosamente retiramos, como sempre fazemos, afinal trata-se da vida de uma pessoa, mas esta pessoa, num certo momento da vida, desistiu da vida, né? E tomou atitude para tirar a vida dela. E aí ela se viu fora do planeta Terra. E isso são palavras dela, eu posso falar porque não está identificado quem é, mas acho que até a pessoa ficará feliz se isso que eu vou contar for levado adiante. Ela se viu fora do planeta Terra e viu uma... Ela se viu a hora que ela cometeu o suicídio, que ela tentou cometer o suicídio. Não, aconteceu muita coisa entre uma coisa e antes, mas ela foi subindo e estava fora do planeta Terra quando ela disse que viu uma luz se aproximando. E nas palavras dela, ela disse que ela sabia que era Deus, aquela luz. E que ela não podia olhar para aquela luz em função do que ela tinha feito. Ninguém falou isso para ela. Ela disse que sabia isso. E quando a luz
estava mais próxima, ela sentiu dentro da cabeça dela a seguinte frase: eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. Então, essas frases, eu falei, uau, isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora, então o que acontece? Quando a gente entrevista uma pessoa, a pessoa traz esse conhecimento, a gente simplesmente publica. Sabe, a abordagem científica de uma investigação desse tipo significa que uma interferência zero. Certo. A pessoa conta, você o que ela coloca conta no ar, e o que ela conta é o que ela viu e pronto. Exatamente. O que não a gente há questionamento sobre isso. Não. Há um questionamento, por exemplo, se ela fala que tal pessoa é tal pessoa. Não, o que eu quero te dizer é assim, você fala, mas você viu mesmo isso? Você confirma isso? Não, você não faz esse tipo de julgamento. A pessoa conta. Não. Eu vi minha mãe. Sabe? O que acontece? Aí também a importância do canal fazer centenas, milhares de entrevistas. Porque como nós estamos falando de uma experiência subjetiva que só existe na cabeça da pessoa, não tem como entrar pelo ouvido dela e visitar o cérebro dela, a lembrança dela, porque nem está no cérebro. Então, aí a importância de fazermos entrevistas onde as pessoas são vistas, porque é o que a gente faz na vida normal. Você apresentar a uma pessoa, a pessoa vem te apresentar um serviço, você olha para a pessoa, você está o tempo todo tentando decifrar quem é aquela pessoa, se ela está falando a verdade, se ela de fato tem capacidade de fazer aquilo que ela diz que tem, se é seguro eu expor a minha casa para ela. Nós estamos o tempo todo nesse estudo como proteção até para a gente. Então, quando você quer saber o que acontece depois que a gente morre, ok, eu não tenho como eu não tenho como ir até lá e voltar, mas tem um monte de gente que diz que foi e voltou. Então, o que essas pessoas têm a dizer? E aí todo mundo escuta, e aí cada um conclui. Por isso que a gente diz, nós não queremos concluir, nós queremos que cada pessoa assista às incontáveis entrevistas e use isso dentro da construção da sua verdade particular, somando os conhecimentos que acumulou durante a vida, porque isso é também exercer o nosso livre-arbítrio. Em termos científicos, nós estamos criando uma base de dados maravilhosa para um momento em que talvez isso seja usado, ou talvez nem precise, porque eu vejo o seguinte, que o canal está justificando a sua existência enquanto está sendo feito, enquanto está levando, compartilhando informações que muitos não teriam como chegar a elas de uma forma gratuita e universal. É interessante falar uma coisa, que as pessoas... eu entrevistei mais de 100 pessoas, né? Então eu me sinto assim com uma certa familiaridade com cada uma delas. Eu digo que eu sou amigo de todas elas, eu gosto, eu peço até permissão a cada uma delas, posso ser seu amigo a partir de hoje? No entanto, é muito comum a pessoa que me dá a entrevista não conhecer ninguém mais fora ela que teve uma EQM. Eu já entrevistei uma senhora de Portugal, que ela tem mais de 70 anos, e ela estava falando, ela teve a EQM quando jovem adulta, né, perto dos 20 anos, ela nunca tinha falado neste intervalo de tempo para ninguém sobre o que ela teve. E ela não é o único caso. Então, o canal ele cria mais ou menos 2 grupos, os grupos das pessoas interessadas sobre o assunto, e dá uma espécie de casa para as pessoas que vivenciaram isso, uma espécie de possibilidade para que elas se sintam gente, que elas se sintam acolhidas também. Ok, não sou só eu não estou louco ao falar que eu vivi isso, porque na sua imensa maioria
as pessoas deixam de comentar sobre o assunto, porque quando começam a falar com os familiares, começam a ser olhadas de forma diferente, e por aí vai. Por isso que eu falei da história da alucinação, né? Porque às vezes parece que é isso, né? Que rola, né? Agora, Carlos, eu estou aqui muito curiosa. E depois de todo esse tempo gravando EQM, você continua ateu? Olha, eu procuro não falar nunca o que eu ou as pessoas envolvidas no canal pensam a respeito, porque eu estou muito atento ao quanto isso pode representar de influência para pessoas que escutem. Tá? Eu acho que não importa o que eu penso. Por outro lado, eu posso garantir a você o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que não termina aqui. Porque os dados são acachapantes, os dados são totais, avassaladores, esmagadores, sabe? A coisa não termina aqui. Tá? Agora, o como é que é, de que forma é, eu acho que, de uma certa forma, eu acho que todas as religiões, de uma certa forma, elas tentam entender o que existe depois. E todas elas, tipo, olhar, é como você não pode entrar no circo, mas você pode olhar por baixo da lona um pouquinho. Acho que todas elas olharam por baixo da lona um pouquinho e viram coisas diferentes, sabe? Eu acho muito interessante que eu fiquei sabendo, porque eu acabo falando com pessoas de várias religiões, né? Que, por exemplo, os judeus eles têm o hábito de não escrever o nome de Deus, né? Então eles escrevem D'(US), como que querendo dizer, ao fazer isso, querendo expressar a nossa incapacidade de entender o que ele é. Isso, de uma certa forma, eu acho que transparece das experiências. Que uma coisa é você achar ou sentir que existe o que você chama de Deus. Uma outra coisa é você achar que você é capaz de entendê-lo. É bem diferente. São coisas diferentes. E, afinal, o que somos nós? Então, essa é a pergunta que eu sempre faço, e é engraçado, agora eu estou do outro lado do balcão, né? Eu acho que essa pesquisa toda, ela ajuda a responder a pergunta que eu tinha aos 12 anos, eu espero que ajude a responder a pergunta das pessoas com 12, com 21, com 30, 40, 50, 70, 80, porque nunca para isso, né? Mas, assim, o que eu sinto é que nós somos muito mais do que pensamos ser, que nós somos capazes de fazer muito mais do que temos feito, e que nós temos que estar atentos que estamos todos interconectados e que quando nós estamos, de alguma forma, agindo de uma forma que não seja amorosa com o próximo, nós estamos dando um tiro no nosso pé. Carlos, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei, que você acha que é extremamente importante para esse tema que a gente conversou? Acho que não, Cris. As suas perguntas foram no ponto, me permitiram desenvolver o assunto. Eu que peço desculpas porque eu falo pelos cotovelos, né? Então é uma coisa que nunca para. Eu fico sempre tentando puxar o meu freio de mão, mas às vezes eu não sei onde ele está. Não precisa puxar o freio de mão, não, porque você tem muita história para contar, tem muito conhecimento, né? E eu te convido aqui, para você que está assistindo a gente, que está vendo esse vídeo, ou que está nos ouvindo aqui pelo podcast, se você gostou, se inscreva aqui no canal Angeline, acione o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. E deixe também o seu comentário. Você já passou por uma experiência de EQM, uma experiência de quase morte? Você já ouviu falar sobre isso?
Você acha que, de fato, isso existe? Ou você acha que isso pode ser meio... Você desconfia disso? Deixe aqui os seus comentários. Carlos, eu te agradeço imensamente essa entrevista que você nos deu, o tempo que você tirou para conversar com a gente, né? Mas agradeço principalmente que desde os 12 anos de idade até agora, você pesquisa sobre o assunto, fez faculdade, uma faculdade de física, que não é uma coisa simples, né? É difícil, tem que estudar muito, se dedicou, e agora você nos conta toda essa experiência e conversa com as pessoas de um tema que para muitos pode parecer meio, né, meio espinhoso, ou que a pessoa diz, será mesmo? Né? Então, que legal que você une aí, vamos dizer, a experiência da ciência, né, da coisa que é exata, que é 2 mais 2 são 4, junto com essas pessoas que têm experiências espirituais. Né? Te agradeço imensamente. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua atenção, a possibilidade de levarmos essas informações ao maior número de pessoas. Muito obrigado e parabéns pelo seu canal. Muito, muito obrigada.